Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. Já não colocava um vídeo há mais de uma semana. Há explicações para dar, mas eu ainda estou a pensar se vou colocar esse vídeo aqui no canal Joga Simples sobre explicar o que é que se tem passado nos meus últimos dias em termos mais pessoais, mistura com profissionais, mas ainda estou a pensar se vou fazer esse vídeo. Mas há um motivo pela qual eu não faço vídeos há mais de uma semana. Tivemos a Taça da Liga, as meias finais, muita controvérsia, e ontem tivemos a final onde o Sporting sagrou-se campeão da Taça da Liga. Antes de falar sobre a minha opinião, o desabafo do Joga, é a minha conversa entre mim e tu que estás aí a ver desse lado do ecrã, e espero que gostes do meu desabafo. A caixa de comentários podes comentar à vontade e não se esqueçam que aquelas coisas que eu estou sempre a dizer, porque o YouTube é uma plataforma que não ajuda os criadores de conteúdo no que diz respeito ao futebol dentro das quatro linhas, e por isso é aquela tanga, é aquele likezinho, carregar no like, subscrevam o canal, vejam a vossa inscrição, porque parece-me que o YouTube desinscreve as pessoas também nos seus canais, e depois aquele sininho que é muito importante, o sininho para vocês receberem as notificações. E então aproveitei para lançar hoje o desabafo do Joga em relação à final, e muita controvérsia. O futebol está podre, o futebol em Portugal está uma lástima, são os mídia que conseguem deturpar tudo o que é o futebol, são treinadores que nas conferências de imprensa também falam aquilo que às vezes não devem, e depois jogadores dentro de campo também a portarem-se de uma forma menos positiva. Os dirigentes, não só do Benfica, do Porto, também foram castigados. É um sistema VAR que, na minha ótica, é um bom sistema, mas que há sempre os árbitros, há sempre o erro humano. Aquele árbitro que está na cidade de futebol também por vezes erra, o árbitro principal erra, e isto é uma salganhada, está uma confusão aqui em Portugal que ninguém se entende. Eu aqui faço a minha luta para falar sobre o futebol dentro das quatro linhas, como é que as equipas se comportam coletivamente e individualmente. Por isso vamos avançar para o meu desabafo sobre a final do Sporting frente ao Futebol Clube do Porto. O Sporting que começa com Renan na baliza, depois no lado direito do Ristovski, lado esquerdo tivemos a Acunha, dupla de centrais com André Pinto e Coates, porque Mathieu estava lesionado, um trio no meio campo com Goudelli, Wendel e Bruno Fernandes, Nani na esquerda, Rafinha na direita, na frente o goleador Bas Dost. Por lado do Porto tivemos na baliza Vanan, depois no lado direito Militão, na esquerda Alex Telles, dupla de centrais com Pepe e Felipe, no meio campo no corredor central Herrera e Oliver, depois nos corredores laterais numa parte mais ofensiva Brahimi, na esquerda Corona, na direita, e na frente Marega e André Pereira. Um Porto que numa primeira parte consegue equilibrar o jogo tendo mais posse de bola, mas é o Sporting que tem as melhores oportunidades de golo com mais remates à baliza de Vanan. Uma segunda parte em que o Porto domina por completo, o Porto entra com outra disponibilidade, mais agressivo, mais intenso, a pressionar muito alto, a querer roubar a bola no meio campo do Sporting, consegue esse feito, mas não chegou porque uma infantilidade de Oliver faz penalti, Bas Dost marca e vão para as grandes penalidades, onde o Sporting foi realmente feliz. Como é que jogaram as duas equipas? O Sporting tem uma dinâmica muito interessante naquele meio campo, com Goudelli, Wendel e Bruno Fernandes. É uma dinâmica que o jogador principal, o que faz a ligação para o modo defensivo ou para o modo ofensivo, é o brasileiro Wendel. Esse brasileiro Wendel é, para mim, a chave deste meio campo do Sporting. Porquê? Porque o Sporting com bola, o Wendel sobe e vai-se colar muito em cunha com Bruno Fernandes, Goudelli fica no vértice do terreno. No modo defensivo, o Wendel desce e vai depois fazer a base do triângulo com Goudelli e Bruno Fernandes à frente. Isto é num Sporting com bola e sem bola, principalmente na transição ofensiva e na transição defensiva. Até porque o Sporting sem bola defendia num 4-4-2, quando havia a primeira fase de construção do Porto, o Sporting defendia em 4-4-2, na frente Bruno Fernandes colava-se a Bas Dost, uma linha de 4 com Goudelli, Wendel, Rafinha
e Nani. Portanto, o Sporting era assim que se defendia. Mas, nas transições, havia esta dinâmica de Wendel, que é um jogador muito importante para esta estrutura de Kaiser. Nos corredores laterais, os comportamentos são iguais. O extremo vem para dentro, Nani ou Rafinha, para dar a subida aos seus laterais. No lado esquerdo, Acunha, e no lado direito tivemos Ristovski. E numa primeira fase de construção, o Sporting não tem. O Sporting abdica. Nunca vi Renan a repor a bola quando os centrais abrem, a repor a bola e a tentar construir. Não vi nada disso. Mesmo nos pontapés de baliza, Renan batia sempre a bola. Portanto, Kaiser parece-me que neste jogo, nesta final, não é aquele adepto de construir o jogo a partir de trás para a frente. Bas Dost também muito sozinho na frente, é um ponta-lança de referência e com a dinâmica não só com as subidas de Wendel, Guldelli ficava no equilíbrio, mas era depois Bruno Fernandes que se colava um pouco na companhia de Bas Dost. No que diz respeito ao Porto, o Porto num 4-4-2, mas com uma dinâmica também muito interessante em que iria povoar mais o meio-campo, não só ficava Herrera como Oliver, mas também um dos extremos se juntava depois ao corredor central. O Porto sim tinha uma primeira fase de construção, ou seja, o Vanan tentava numa reposição de jogo colocar sempre a bola nos centrais Pepe ou Felipe, e depois havia aquela dinâmica ou descia Herrera ou descia Oliver para fazer uma linha 3 e o Porto projetava os seus laterais. Estamos a falar de Militão e Alex Telles. Depois, quando o Herrera descia, era o Oliver que funcionava muito entre linhas. O Porto depois, como é que o Porto conseguia povoar mais o meio campo? E esta dinâmica é muito interessante de Sérgio Conceição, porque se vocês pensarem, o Porto tem Herrera e Oliver, 2 jogadores, e o Sporting tem 3, Guldelli, Bruno Fernandes e Wendel. Portanto, há superioridade numérica por parte do Sporting no corredor central, porque o Porto só tem 2 jogadores. Portanto, a dinâmica do Porto era quando a bola estava em Corona, certo? A bola quando estava em Corona, Brahimi vinha para dentro e o Porto somava o terceiro médio no corredor central. Brahimi, Herrera e Oliver. E o Porto ainda tinha um dos avançados que descia, ou descia André Pereira ou descia Marega, fazendo o 4º jogador já no corredor central. Portanto, o Porto, numa estrutura que tinha inferioridade numérica, com 2 jogadores do meio campo, consegue igualar e ainda fazer a superioridade numérica com esta dinâmica no meio campo do Porto, em que depois Bruno Fernandes, em alguns aspectos, também não descia para defender, e o Sporting tinha ali um grande problema com o Wendel e com o Guldelli. O Porto conseguia fazer esta gestão e muito bem, e depois nos corredores laterais eram exatamente os comportamentos iguais aos do Sporting. O extremo vinha dentro, Brahimi, e Alex Telles dava a profundidade, ou do outro lado era Corona, que vinha para dentro para Militão poder dar a sua profundidade, verticalidade, velocidade através do corredor do lado direito. Outra dinâmica muito interessante estão nos pontas de lança do Futebol Clube do Porto, porque Marega era o jogador que fazia as diagonais de dentro para fora, ou seja, aparecia muitas vezes na linha, no corredor mais à direita, e depois havia a permuta de posicionamento quando Corona vinha para dentro. Portanto, quando Marega vai invadir o espaço de Corona, Corona depois vem para dentro. Portanto, os pontas de lança do Porto também tinham essa dinâmica, não só desciam do seu corredor vertical, do corredor central, como também faziam as diagonais de dentro para fora. Por isso, foi assim que o Porto jogou, foi assim que o Sporting jogou. Eu tenho aqui os lances da partida, que eu também posso vos falar assim um pouco por alto. Aquilo que eu vos posso dizer é que numa primeira parte o Porto sim teve mais posse, num jogo muito equilibrado, mas um jogo medíocre, não foi um jogo muito positivo, houve pouca intensidade das duas equipas. O Sporting aos 9 minutos tem um remate por parte de Bas Dost, que Bas Dost assiste para Nani fazer um remate que sai por cima. Aos 15 mais um remate do Sporting, depois aos 35 Ristovski remata ao lado, estamos a falar já de 3 remates por parte do Sporting, e depois aos 37 minutos é a grande oportunidade para o Futebol Clube do Porto. A única oportunidade de jogo é o cabeceamento de André Pereira, que sai por cima após um cruzamento
de Corona. Depois, aos 41, há um cruzamento de Wendel, a bola bate no braço de Herrera. Para mim não é penalti, porque o braço está colado ao corpo, não faz sombra e não é penalti. Ou seja, um Sporting que teve mais oportunidades, mas um Porto teve mais posse de bola numa primeira parte algo medíocre no meu entendimento. Há assim também um livre direto de Bruno Fernandes ao lado aos 48 minutos, portanto aqui as oportunidades para o Sporting sempre foram mais do que para o Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, eu acho que o Sérgio Conceição teve um discurso mais agressivo. Sérgio Conceição apelou ao seu grupo de trabalho que o Porto tinha que entrar mais intenso, mais agressivo, e parece-me que o Sporting não conseguiu lidar com essa pressão, porque o Porto subia muitas linhas, fazia uma pressão alta muito agressiva, e o Sporting passou um mau momento na segunda parte, em que, na minha opinião, o Porto dominou completamente a segunda parte. O Sporting com azares. Portanto, André Pinto sai e entra Petrovic. Minutos depois, Petrovic estava com o mesmo problema no nariz. Há um canto para o Futebol Clube do Porto. Aos 60 minutos, o Felipe cabeceia para uma grande defesa de Renan. E depois, aos 63 minutos, sai André Pereira e entra Fernando Andrade. Este Fernando está com o pé quente aqui para a Taça da Liga. Não parece, no momento, que seja o jogador mais indicado para este Futebol Clube do Porto, mas o futebol é o momento e a progressão do atleta vai depois dar-me a mim a opinião se foi ou não uma boa contratação para a equipa do Futebol Clube do Porto. Mais Porto na segunda parte é que os meus apontamentos, mais intenso, mais agressivo, era um Porto que estava à procura rapidamente de marcar e decidir esta final da Taça de Portugal. Corona vem para dentro, remata para fora, ou seja, aos 68 minutos mais o remate por parte de Corona, e 10 minutos depois ao golo do Futebol Clube do Porto. É um remate fora da área de Herrera. Renan não consegue agarrar a bola, portanto a bola salta-lhe para a frente, e depois ali Marega faz o remate, a bola bate, há um ressalto, e é o Fernando peço perdão, e é o Fernando que muito oportuno faz o golo do Futebol Clube do Porto. Aos 81 minutos sai Corona e entra Danilo. O Futebol Clube do Porto passa para uma nova estrutura 4-3-3, e aí ficam com Fernando na direita, Brahimi na esquerda e Marega a ponta, portanto com Danilo a preencher o terceiro homem do meio campo. Aos 81 sai Godelli e entra Diaby. O Sporting também está ali num impasse, e com esta substituição, colocando mais um jogador na frente, é a partir dos 81 que o Sporting consegue, não digo controlar o jogo, mas consegue igualar ali aquele tipo de jogo que estava a fazer o Futebol Clube do Porto, ou seja, fazia com que o Porto estivesse menos intenso, menos agressivo, quando o Sporting também faz um input de mais agressividade sobre a partida. Depois, aos 89 minutos, Oliver faz falta dentro de área. Foi uma situação ingênua de Oliver, um jogador que estando a jogar numa final tem que ser algo prudente, não pode reagir daquela forma, deu um pontapé no jogador do Sporting, o árbitro foi ao VAR e claro que na minha opinião é penalti a favor do Sporting, e Bas Dost marca aos 91 minutos. O Porto também fez a substituição, tirou Oliver, colocou Hernani na frente para dar mais velocidade nos últimos minutos, até porque tivemos 6 minutos de compensação, mas depois aos 94 há um excelente passe de Bruno Fernandes e o Rafinha num toque subtil quase que fazia o segundo golo do Sporting. Depois vamos para penaltis. Se podemos dizer que há injustiça no futebol, sim, há sempre, vai haver sempre injustiça no futebol. Eu acho que, na minha opinião, o Porto deveria ter vencido o jogo, deveria ter ganho o jogo por tudo o que fez, não só na primeira parte que conseguiu equilibrar o jogo, mas numa segunda parte que foi completamente dominador. Mas o futebol não é quem mais domina, o futebol às vezes não é quem tem mais oportunidades de golo, o futebol é eficácia. E o Sporting conseguiu o golo do empate, vai para grandes penalidades. Há um trabalho muito bom, porque os penaltis não são só o fator sorte, há sim um trabalho muito bom, não só dos guarda-redes, como também dos marcadores de grande penalidade. O Sporting foi mais feliz, Felipe falha o penalti que deu a vitória à equipa de Alvalade. Eu também estou aqui a dizer que o Sporting não merecia, mas acabou por vencer, e eu tenho que dar os parabéns ao Sporting, com todo o meu respeito, com toda a minha admiração por Kaiser e estrutura técnica, jogadores de Sporting, instituição Sporting. Eu aqui no meu canal sou assim, sou o mais fair play possível, apesar de não ser o meu clube, o Sporting, nem o Futebol Clube do Porto,
estou aqui para dar a minha opinião, desabafar perante vocês sobre futebol e tentar ser diferente daquilo que vocês estão habituados a ver nas televisões e em todos os programas desportivos. Parabéns ao Sporting, falei sobre as duas equipas, uma introdução um pouco chateado, triste com tudo o que se passa no mundo do futebol, ao redor do futebol, mas fica aqui o meu registro. Não se esqueçam que hoje, quem não me segue no Instagram, não sei se está aqui em cima ou deste lado, não faço a mínima ideia, sei que está no canto superior o meu Instagram, sigam-me no meu Instagram que eu hoje vou colocar stories sobre a Real Fever. Não se esqueçam que a jornada para a Liga NOS começa já amanhã, segunda-feira, e eu não vou ter tempo para fazer o vídeo do Real Fever. Real Fever vai sair tudo no Instagram e amanhã de manhã sai a previsão da jornada da Liga NOS. O vídeo tem que sair de manhã por volta da hora do almoço, porque a jornada inicia já amanhã, segunda-feira, e eu quero colocar o vídeo das previsões. Portanto, mais logo Instagram Real Fever, amanhã temos o vídeo das previsões. Por isso, maltinha, façam um favor, vejam se estão inscritos no canal, vejam se o YouTube não vos tirou a inscrição, aquele likezinho, essa coisa toda do like, inscrevam-se e o sininho que é muito importante. E maltinha, ontem foram mais de 5 horas a streamar com o nosso FM Draft e estou hoje aqui a gravar um vídeo para o YouTube. É assim, não me canso, continuar com a luta, continuar com o futebol e espero que vocês tenham gostado aqui do desabafo do Joga. Até à próxima!